Bom dia! Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindas! Hoje vamos falar aí sobre o capítulo 4 do livro Energia. Seja bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre propósito. Um assunto maravilhoso hoje. Deixa eu baixar aqui o voluminho. Sejam bem-vindas, bom dia, bom dia. Então, quem leu aí o capítulo 4, quem aproveitou o final de semana para fazer os exercícios do capítulo 1, 2 e 3, como estamos? Deixa eu sentar aqui mais retinha. Isso. Então, vamos lá, gurias. Quem tá chegando hoje, talvez pela primeira vez, nós estamos fazendo todas segundas, quartas e sextas um capítulo do livro Energia, a energia de ser quem você é. E todos os capítulos ficam salvos lá no YouTube, daí você pode acompanhar caso você não conseguiu ver ao vivo. E quando a gente finaliza aqui, fica uma frase aqui no Instagram, que é uma frase, então, do livro que chamou a atenção na nossa conversa de hoje. E aí essa frase é um post que eu inicio e você continua. Então você coloca lá nesse post que você aprendeu. Para quê? Para ajudar outras pessoas que talvez não viram a live, para você estimular aí, né, a tua mente em procurar pelo menos um conhecimento da live e para você concorrer a um presente, né? Então quem participar de todas as lives fazendo esse comentário vai concorrer ao sorteio da camisa do Pedir, Crer, Agradecer e Receber, a caneca do livro Energia e os livros autografados, né? Com dedicatória. Então, aproveita aí que vale muito a pena. Então, hoje nós estamos iniciando a página 51, onde a gente começa o propósito. Você vai enviar essa live para alguém? Tem alguém que você queira auxiliar a encontrar o seu propósito? Que queira ajudar a ouvir, né, sobre isso? Aí você pode colocar o teu dedinho ali em cima do aviãozinho e encaminhar essa live para tua amiga, para tua mãe, sei lá, para aquela pessoa que tu acha que precisa se encontrar, que precisa encontrar o seu propósito, né, que precisa saber o porquê que ela tá aqui, que talvez a nossa conversa de hoje vai ajudar. Então, se você quiser convidar alguém, aproveita antes da gente iniciar. Então, a minha primeira pergunta no livro, assim, né? Eu inicio esse capítulo fazendo uma pergunta. Propósito de vida, você tem o seu? Tu já tem o teu propósito de vida? Tu já tem definido o que tu quer fazer, construir, acrescentar na vida das pessoas? Por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes tu já tem, mas tu só não se deu conta. Às vezes as pessoas acham que o propósito é algo complexo. Às vezes as pessoas acham que o propósito é o seu trabalho. Então já vamos desmistificar esses dois pontos. Propósito não precisa ser uma coisa complexa. E propósito nem sempre está relacionado com o nosso trabalho, com a nossa atividade que nos gera uma remuneração. Tá? Então, eu não sei se eu quero trabalhar com isso, não sei se é o meu propósito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu vai trabalhar, né? Isso aí é uma das fases da nossa vida, né? Essa é uma das nossas atividades e não necessariamente o teu propósito está relacionado ao seu trabalho. Ter um propósito na vida é o que verdadeiramente nos faz acordar, nos sentir vivos em toda a nossa plenitude. Então, o propósito é aquilo que faz a gente sentir ânimo. É aquilo que nos dá motivação para fazer. É aquilo que nos segura perante as adversidades. Por isso que é importante a gente descobrir o nosso. Porque aí nós vamos ser mais resistentes. O propósito te deixa uma pessoa mais resistente, uma pessoa mais persistente. Tá? Então, a importância de nós descobrirmos o nosso propósito. Se temos um sonho, uma meta, já nos move. Mas se tivermos um propósito, seremos movidas de uma forma ainda mais intensa.
Não ter um direcionamento na nossa vida para seguir adiante pode ser um grande equívoco. Sabe por quê? Porque quando não temos um propósito, acabamos vivendo a vida que os outros querem, ou às vezes nem vivendo, somente sobrevivendo. Então é bem importante a gente pensar sobre isso. Quantas pessoas passam por essa vida, né? Passam por aqui vivendo a deriva, deixando as coisas acontecerem conforme vai, vivendo às vezes até o que os outros dizem para viver. Quando nós identificamos o nosso propósito, nós somos donos da rédea, né? Quando a gente não tem um propósito, a gente é muito facilmente influenciado. Faz isso, faz aquilo, tu devia fazer isso, e aí tu vai fazendo tudo. Quando tu identifica o teu propósito, sempre que tiver uma oportunidade, tu vai avaliar se ela se encaixa no teu propósito, se ela combina com aquilo que tu quer viver, se ela tá alinhada com o teu propósito realmente. Então tu fica mais assertiva, tu perde menos tempo, tu gasta menos a tua energia. Então a importância aí de ter um propósito. Isso tudo sem contar que quando temos claro qual é o objetivo a ser alcançado, o universo trata de nos dar uma mãozinha, porque nossa realidade é criada em nossa mente. E se sua mente está decidida a alcançar determinado objetivo, tudo vai em direção e acontece como um milagre. Então, além de ser importante para nós termos a nossa missão, é importante também para o universo dar aquela mãozinha, né? Dar aquela ajuda. Quando nós temos clareza do nosso propósito, da nossa missão, daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós queremos acrescentar no mundo, e nós lançamos isso, o universo também dá uma mãozinha. Então, vamos em busca dos nossos propósitos. Eu percebo que na minha vida muitas coisas aconteceram assim, sabe? Desse empurrãozinho do universo. De jogar, de lançar, de ter clareza do que eu queria, mas não saber muito bem como, né? Não saber o que fazer para chegar naquilo, mas ter clareza de que aquilo era o que eu queria. E aí, de uma forma muito mágica, eu gosto de dizer mesmo, uma forma milagrosa, algumas coisas aconteceram. Inclusive coisas que eu queria para um futuro muito... Eu queria... Lógico, sempre, né? Mas eu pensava que ia acontecer num futuro muito distante, passavam a acontecer muito cedo. Eu sou movida por metas e acredito que quando tem algo a alcançar, a força e a energia aparecem espontaneamente para que eu possa continuar em busca da minha conquista. Então, a energia, né, que nós falamos tanto nesse livro, como sentir energia, como estar energizada, enfim, ela é muito fruto da gente ter clareza, né? A gente já falou sobre isso em outro capítulo, então eu não vou entrar. Deus nos ofereceu abundância, a abundância dessa terra. E quando não reconhecemos, estamos sendo ingratos. A verdadeira humildade está em manter-se aberto para aquilo que a vida tem de melhor, pois é isso que nós devemos ter todos os dias. Então, quando você for pensar no teu propósito, nas tuas metas e nos teus objetivos, porque eles acabam andando muito juntos, pense com abundância. Pense em coisas grandes, seja ousada nos teus sonhos. Para mim, isso é o que Deus quer para nossa vida. Afinal de contas, Ele criou tudo que teus olhos podem ver. Você é filho dele. Ele não quer nada menos do que o melhor para a tua vida. E até eu coloco aqui no livro que se você é pai e mãe, você sabe um pouco do que eu tô falando, né? A gente quer o melhor para os nossos filhos, assim como Deus quer o melhor para nós. Então, a gente precisa desejar grande. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou muito humilde. Humildade é estar aberto para receber. Ser humilde é estar aberto para receber. E se o teu pai, se Deus, se o dono do mundo criou um mundo cheio de abundância e riquezas para você e você não está aberto a receber o melhor, tá faltando humildade. Então, às vezes, para mim, as pessoas distorcem um pouco a humildade. Acham que ser humilde é passar dificuldades. E não é. Não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou para viver a abundância da terra. Acho natural
que o pessoal e o profissional se misture. Então, quando a gente está falando em missão, a nossa missão não precisa ser o nosso trabalho, mas é natural que o nosso trabalho se misture com a nossa missão. Tá? Então é legal que a gente entenda isso para não ficar se cobrando quanto ao nosso trabalho. Porém, se tu descobriu a tua missão, muitas vezes dentro do teu trabalho, né? Não que a tua missão seja o teu trabalho, mas dentro do teu trabalho você vai acabar cumprindo a tua missão. É mais ou menos o que eu faço, tá? Então eu descobri a minha missão, eu tenho clareza da minha missão, a minha missão está muito relacionada com o desenvolvimento das pessoas, sobre estimular, sobre mostrar os pontos fortes que as pessoas têm, sobre dar uma sacudida às vezes na pessoa para mostrar. Eu vejo uma onda, né, das pessoas querendo muito alguém que passe a mão na cabeça. Eu percebo muito que quando a gente se desenvolve é quando a gente tem um grande impacto. Eu percebo muito que, vamos pensar lá na escola, né, os professores que muito nos marcaram não eram os professores mais bonzinhos, não eram os professores mais legalzinho, eram os professores que tiravam o nosso melhor. Então hoje muitas vezes você pode até estar trabalhando em uma área na qual você, o professor que te ensinou, tu não gostava muito na tua adolescência, na tua infância, mais na tua adolescência. Mas essa pessoa te marcou, porque essa pessoa te ajudou a se desenvolver. E se desenvolver é o melhor que pode acontecer na nossa vida. Faz sentido pra ti? Tu consegue lembrar daquele professor? Eu vou falar, pra mim, por exemplo, uma professora de química que eu tinha, que era... Hoje eu tenho paixão, né, de lembrar dela. Mas ela parecia brava quando eu tava lá no meu colegial, né? Ela parecia grosseira até, mas na verdade ela tava tirando o meu melhor. Então, eu tenho clareza que isso é meu, assim. Então, às vezes eu falo de uma forma mais dura para que a pessoa possa entender. Eu falo muito através de perguntas, porque a pergunta abre a mente da pessoa. Quando eu falo o que ela precisa fazer, ou o que ela precisa pensar, eu estou induzindo, eu estou dizendo o que ela precisa. E quando eu faço pergunta, ela acaba achando a resposta. Mas às vezes é dolorido, né? Muitas pessoas falam que o próprio livro é difícil de responder e tudo. Por quê? Porque a gente vai mexendo no nosso interior. Mas eu tenho clareza que isso é a minha missão. Só que isso não é parte exclusiva do meu trabalho. Eu não trabalho só com isso. Mas no meu trabalho eu consigo utilizar isso. Então é isso que eu quero que vocês entendam sobre missão, sobre propósito. Muitas vezes você vai utilizar ele no teu trabalho. Então eu sou diretora nacional da Mary Kay. Eu vendo produtos de beleza e ensino outras pessoas a vender. Porém, como eu tenho clareza dessa minha missão, eu acabo fazendo muito disso dentro do meu trabalho, com as minhas consultoras, até com as minhas clientes, com as minhas diretoras. Então eu acabo usando da minha missão dentro do meu trabalho. Mas o meu trabalho não exige que eu faça isso. Então, só para tentar clarear o que eu quero colocar aqui sobre missão. Acho natural que o pessoal e o profissional se misturem. Afinal, quando estamos bem equilibrados, temos energia de sobra para conduzir os dois aspectos de forma unida, né? Então eu posso ajudar as pessoas, ensinar elas a vender, ensinar elas a iniciar, ensinar elas a desenvolver o negócio delas, assim como eu desenvolvi e desenvolvo o meu, mas eu posso também trabalhar sobre o pessoal dela, ajudar ela com as questões de relacionamento e principalmente com as questões internas, questões de relacionamento interno, de autoconhecimento. Para manter essa mistura saudável, é preciso que paremos de colocar divisões entre o trabalho e a vida. As diferentes áreas da nossa vida se unem. Eu só consigo ser bom no meu trabalho se eu estiver equilibrado nas minhas outras áreas. Então a gente tem que parar de separar isso, né? Acho meio maluco que a pessoa seja uma pessoa no trabalho e uma pessoa em casa, por exemplo, sabe? Aquela pessoa que é totalmente
simpática numa área e na outra não, sabe? Não dá. Nós somos uma pessoa, nós somos um humano, nós somos um ser. Nós somos o que nós somos em todas as áreas da nossa vida. Obviamente que eu vou colocar mais foco no meu trabalho, ou mais foco na minha casa, enfim, mas as minhas características predominantes, elas vão aparecer em qualquer uma dessas áreas. Tudo se interconecta, afinal de contas, e somente quando aprendemos a diminuir essa distância entre o que somos pessoalmente e o que somos profissionalmente, é que seremos emocionalmente saudáveis. Então, esse equilíbrio de não precisar forçar, de não precisar fingir que eu sou uma coisa que eu não sou. Então, quando você é diferente no teu trabalho, na tua casa, por exemplo, em algum deles tu tá forçando. E aí não é natural, não é autêntico. E aí não multiplica a tua energia. Porque a energia está em ser você. Se você está forçando para ser outra coisa, tu vai perder a tua energia. Quando você tá trabalhando fora da tua essência, fora do teu perfil, você está fazendo um esforço gigante para fazer aquilo. E isso está destruindo a tua energia. Então pensa sobre isso. Hoje, no teu trabalho, tu consegue ser original? Na tua casa? Na igreja? Nos teus nas suas principais ações? Tu consegue ser você? Ou tu tá precisando ser diferente? E tu tá precisando ser diferente por quê? Alguém te falou que precisa ou tu acha que precisa? Será que você, com as tuas características reais, não poderia dar ainda mais certo nisso? Quando nós utilizamos o nosso perfil, pode ser o perfil comportamental, na sua totalidade, nós somos mais felizes. Quando nós estamos trabalhando dentro de um outro perfil, não de um outro trabalho, às vezes no trabalho que você já exerce, mas sendo você, você tem energia de sobra. Então avalia isso hoje. Tu tá com baixa energia, significa que você tá exigindo, ou o teu trabalho, ou alguém esteja exigindo que você seja diferente do que você é. E isso é altamente destruidor. Nós precisamos aprender o que precisa ser feito e fazer da nossa forma, dentro das nossas características, dentro do nosso perfil. Isso vai multiplicar a nossa energia, isso vai fazer com que nós estejamos trabalhando dentro do nosso propósito e aí sim nós vamos conseguir cumprir o nosso propósito, a nossa missão nessa terra. Eu gosto demais de falar isso que eu vou falar para você agora. Deus te criou com todas as características que você precisa para viver a tua missão aqui. Ele não errou, ele não erra. Se hoje tu tá fazendo um esforço gigante para viver, para fazer as coisas, tu tá fora da tua missão. Porque as características que tu tem, elas são as características que tu precisa para viver a tua missão, para viver o teu propósito. Então, observa isso e começa a se amar mais, a gostar das tuas características, a olhar para os teus pontos fortes, e é um pouco sobre isso que nós vamos falar ainda. Falando ainda sobre essa questão minha, né? Que eu gosto de dividir a minha experiência para que você possa se encontrar também. Nesse momento é que eu vejo uma razão no meu trabalho e posso dizer até na minha vida. Isso é o que eu chamo de propósito. É poder unir aquilo que eu gosto de fazer com aquilo que eu preciso fazer. É utilizar daquilo que é o meu propósito para exercer dentro do meu trabalho. No meu trabalho vão ter coisas que eu vou fazer que não são do meu propósito? Vão ter, porque é o meu trabalho. Mas se eu puder utilizar, né, do meu propósito, né, das ações do meu propósito dentro do meu trabalho, daí tá perfeito. Por quê, gurias? Porque a gente trabalha muitas horas por dia. Se eu puder estar no meu trabalho cumprindo o meu propósito, vai ser perfeito, porque eu vou estar multiplicando a minha energia. Dizem que eu sou otimista, então assim, é uma coisa que eu ouço muito, tu é otimista, e eu escrevi aqui, e que eu passo uma sensação de confiança para quem me ouve. Engraçado, porque quando eu estou sozinha, eu não me considero tão otimista. Olha só como isso é legal. Eu percebi ao longo da minha vida
ao longo do final da minha vida, né? Quando eu comecei a trabalhar mais o meu autoconhecimento. Eu entendi que estando com outras pessoas eu sou mais otimista. Que quando aparece um problema de alguém, acende uma luz dentro de mim que eu preciso ajudar essa pessoa a se transformar. E isso faz com que eu seja mais otimista. Então, ajudar as pessoas a olhar o lado bom da vida, ajudar as pessoas a encontrar uma solução, ajudar as pessoas a se entender, me faz melhor. Então, o que poderia ser um trabalho é agradável para mim, multiplica a minha energia, me torna mais positiva. Então, ajudar as outras pessoas não faz mal para mim, bem pelo contrário, faz bem. Quando eu estou com outras pessoas, em especial quando outras pessoas precisam de mim e de uma visão diferente, nasce em mim uma luz de otimismo que me contagia e mostra a vida com novas cores. Por conta disso, entendo que quanto mais eu me relaciono com pessoas, mais eu evoluo. Quando aparecem pessoas no meu caminho com necessidades de aprender algo, sei que eu mesma preciso reaprender aquilo para que possa me desenvolver mais. Fico apaixonada por esse ciclo de ensinar e aprender. Gurias, olha como isso aqui é legal. Outro dia eu falei para vocês que o professor aparece quando o aluno está pronto, né? Então, que a gente precisa estar aberto para aprender. Só que isso funciona também quando você estiver no patamar de ensinar. Aparece alguém que precisa aprender alguma coisa na tua vida, observa que tu tá precisando fortalecer isso em ti. Então, Deus coloca essa pessoa para te fazer perguntas referente a isso, com uma dificuldade para você ajudar a desenvolver, para que você possa falar sobre isso. Quando você fala, você ouve. Quando você fala, você reaprende. Então, comece a observar tudo o que você fala. Às vezes, aquele desafio em alguém próximo a você apareceu para te ajudar a se desenvolver. Faz sentido isso para ti? Porque, gente, isso é muito mágico. Isso é muito louco o quanto acontece. Às vezes aparece alguém com um problema e era algo que estava aqui, ó, guardadinho em mim, eu não queria estar mexendo, estava guardadinho. E aí, quando eu começo a falar para essa pessoa, começa a florescer em mim. Deve acontecer contigo também. Então, o professor, o aluno também aparece para ensinar o professor. Então, a gente precisa ficar muito, muito alerta com as coisas que acontecem na nossa vida. Elas sempre têm um motivo. Aliás, vale dizer que aprendi a levantar as pessoas nos momentos mais difíceis. Desde pequena, com o meu irmão Tadeu. Então, eu tenho um exemplo muito grande do Tadeu, assim. Ele tinha várias dificuldades, inclusive físicas, motoras, e ele estava sempre levantando outras pessoas. Então, isso eu acredito que eu aprendi muito lá, no exemplo mesmo, vendo ele. Então, ele que tinha uma saúde frágil, nunca deixou que nós, que estávamos perto dele, perdêssemos a alegria, perdêssemos a paixão de viver. E ele estimulava nós a olhar para o lado positivo das coisas. Então, até no livro Superação, que no primeiro capítulo eu falo sobre positividade, eu conto a história dele, né? Eu cito ele, porque eu não consigo pensar em positividade e pensar em outra pessoa primeiro antes dele. Não consigo. Acho que aprendi a internalizar isso e nunca mais deixei de colocar em prática. Eu também me perco às vezes, mas aí eu lembro, eu me volto para dentro de mim, me coloco no centro e tento voltar a viver aquilo que eu já sei que funciona, que eu acredito e que faz bem para mim e para as outras pessoas. Mas de qualquer forma, acredito que a intenção com as pessoas me deixa ainda mais otimista do que o comum, porque vejo nessa relação um propósito maior. Estamos todos aqui nesse mesmo barco e já que estamos nele, vamos fazer disso um acontecimento agradável e usar esse momento para nos ajudar. Então é muito do que nós estamos vivendo hoje. Todos nós estamos vivendo no mesmo barco. Todos nós estamos vivendo na mesma situação. Nós podemos
sentar e reclamar, ou nós podemos fazer essa viagem, esse trajeto, esse caminho que nós estamos vivendo mais agradável, ajudando uns aos outros, entregando o que nós temos de melhor e também aprendendo. Gosto de estimular pensamentos grandiosos porque acredito que precisamos ampliar nossos horizontes a cada dia. Sair da zona de conforto. Então eu acredito, por que eu sempre estimulo pensar grande, o ser ousado, o querer o melhor da terra? Porque eu acredito mesmo que é isso que vai fazer com que nós possamos olhar para a vida de uma forma melhor e possamos seguir nos estimulando, né? Porque senão às vezes a gente se conforta com o momento que a gente tá e a gente não cresce, não evolui. Minha motivação é incentivar as pessoas a evoluírem, ampliar seu mindset, viver uma melhor versão, sendo cada vez melhor e mais engajadas. Meu propósito inclui o sucesso das pessoas que me cercam. Sinto isso e de nada valeria o meu próprio sucesso se outras pessoas não tivessem. Então, às vezes, o começo da nossa vida, ele é muito movido ao nosso sucesso. E tá tudo bem, e se tu pensa assim, não tem nenhum problema, porque muitas vezes tu precisa atingir o teu sucesso para depois entender que tu precisa ajudar as pessoas também. Mas chega um patamar da nossa vida que nós percebemos que acrescentar, que ver o outro realizando, que ser uma ferramenta, que poder ter auxiliado alguém em uma grande conquista acaba sendo ainda mais gratificante do que as próprias conquistas. Muitas vezes dizem que eu causo um grande impacto nas pessoas, ao dizer coisas que acabam funcionando como um gatilho para que elas destravem. Então isso é aquilo que eu falei para vocês um pouco antes, de nem sempre falar o que a pessoa quer ouvir, e sim aquilo que ela precisa ouvir. Muitas vezes a gente fala, né, pro nosso filho algo que a gente não gostaria naquele momento. A gente gostaria mais talvez dar um abraço, né, de talvez passar a mão na cabeça mesmo, mas a gente fala algo firme, algo duro, porque a gente sabe que aquilo ali é importante para o desenvolvimento, que é importante que ele entenda isso hoje, para que amanhã possa, né, superar e ser melhor. Então é a mesma coisa quando eu estou cumprindo a minha missão. Eu falo aquilo que eu acredito que seja importante para a pessoa naquele momento. Muitas vezes tem o colinho, né? Tem o cafuné, mas logo em seguida tem aquele tapinha. Vai, porque já deu. Ficar nessa onda não vai te fazer evoluir. Muitas pessoas me agradecem por ajudá-las a ser melhor em algo que estava patinando. Então isso para mim é cumprir a minha missão. É essas pessoas trazendo, né? Eu evoluí nisso por conta daquilo. Eu aprendi isso quando tu me falou. Quando tu me falou tal coisa eu não gostei. Mas depois eu entendi. E é isso, né? É não querer agradar todo mundo. Fala assim, ó. Que eu entendo que às vezes eu inclusive perco amizades se a pessoa não interpretar. Mas se a pessoa conseguir interpretar aquilo, eu sei que vai ser positivo para ela. E aí eu sempre me pergunto, isso que eu estou falando, isso que eu vou falar para essa pessoa, vai ajudá-la a evoluir, a ser melhor, a sair desse problema que ela tá? Se sim, eu vou falar. Se não, eu não vou falar. É assim que eu tento gerir os meus relacionamentos e o meu desenvolvimento. Faça isso tudo sem exageros, claro. Ninguém quer um general ao seu lado sempre dizendo o que deve fazer, nem sendo muito ralo, né? Dizendo que faz do jeito que tu quer, tá tudo bem. Então, eu gosto de utilizar perguntas para isso. Posso garantir que muita gente vai ficar com o coração agradecido quando você, simultaneamente, confortá-la e encorajá-la quando ela estiver precisando. Então, eu acho que o equilíbrio perfeito está nisso. Em confortar a pessoa que precisa, em ouvir, em acalentar e em estimular, né? Em inspirar ela a ser melhor. Então, para mim, claro que falar assim parece a coisa mais simples, mas para mim o equilíbrio perfeito é isso. Agora, na página 55, tem positivo ou negativo? Na verdade eu sugiro um exercício aqui, tá? Eu vou falar sobre ele, nem vou ler. Que você pegue um dia, que perfeitamente pode ser hoje é o dia que você deve fazer isso, e metade do teu dia tu vai ficar se avaliando.
como se tu fosse tu tivesse do teu lado avaliando se o que tu tá falando, pensando e fazendo é positivo ou negativo. Tu pode pegar um papel, ou tu pode fazer isso no bloco de notas do celular, ou tu pode fazer isso só mentalmente, mas tu vai avaliar de todas as tuas ações, das tuas falas, do teu relacionamento com alguém, se tu foi mais positivo ou negativo. Então tu vai dizer, nesse quesito aqui fui positivo, nesse fui negativo. E tu vai ficar avaliando durante todo o dia. Você pode repetir, você só fala algo quando analisa se vai servir. Eu só falo algo para alguém quando eu entendo assim, eu paro e eu penso, né? Eu penso assim, essa pessoa tá me trazendo tal problema. Eu vou fazer isso, isso vai acrescentar na vida dela? Vai fazer com que ela evolua? Isso vai ajudar ela a sair dessa zona que ela tá, desse problema, desse desconforto, ou às vezes até do conformismo? Se sim, eu falo. Se não, eu não falo. Se não vai ajudar, eu deixo. Sabe? Às vezes a gente fala só por falar, ou fala que vai passar. Pra que falar isso, gente? Ou dá só um conformismo que a pessoa acha que tá tudo bem, isso tem que acontecer mesmo. Mas e como que eu posso ajudar essa pessoa a evoluir, a sair disso, a abrir os olhos dela? Às vezes a pessoa tá assim, tipo, super tapada, então eu tento mostrar pra ela uma forma. Respondi? Voltando aqui pro exercício, né? Então tu vai ficar meio dia se autoanalisando, analisando se as tuas ações, se as tuas falas, elas estão positivas ou negativas. Então tu vai fazer isso hoje até 1h da tarde, por exemplo. À tarde, você vai fazer outro exercício. De manhã, tu tem como objetivo descobrir a tua tendência. Se a tua tendência é mais positiva ou mais negativa. À tarde, tu vai fazer um esforço para todas as tuas comunicações, ações serem positivas. De manhã, tu vai avaliar. E talvez nessa avaliação, tu perceba que tu é positiva. Tudo bem. Se tu percebeu que tu é positiva, durante a tua tarde, tu vai se esforçar para ser ainda mais, né? Agora, se tu percebeu que tu é negativa, à tarde tu vai corrigir. Tu vai fazer todas os teus comentários, as tuas ações pro lado do positivo. Ao fazer esse exercício, note os efeitos em você, em suas sensações, percepção e relação com o meio que te cerca. Perceba também como as pessoas reagem a essas situações. Então é um dia de análise mesmo, tá, gurias? Na primeira parte você vai analisar você. Na segunda parte você vai se esforçar pro positivo e vai analisar os outros para ver como eles reagem com a Ana Paula positiva. Se as pessoas acham estranho, se as pessoas comentam, se as pessoas interagem mais com você quando você é positiva, e aí você vai ter as próprias respostas, se vale a pena sim ou não. Como forma de sistematizar esse treinamento, ao final do dia, escreva suas experiências. Pode ser naquele teu caderno que tu tá usando para fazer os exercícios. Escreva sua experiência refletindo sobre como foi o exercício para você. Então eu não posso falar muito mais, você precisa fazer. E como a gente tá falando em propósito, vocês vão perceber que esse capítulo é cheio de coisa para te fazer. Não tem como eu vir aqui dizer qual é o teu propósito, tu precisa descobrir. E como que tu descobre? Se conhecendo, viajando para dentro de você, mergulhando, exercitando. Então faça esse exercício que ele é importante para os próximos. Quando você pegar o seu caderno nessa noite, né, para fazer então essa avaliação da primeira metade do dia onde você avaliou e da segunda metade do dia onde você aplicou, você também vai responder algumas perguntas. Se você quiser anotar a pergunta, e se alguém que estiver aí na live quiser ajudar escrevendo a pergunta aqui, que daí a outra pessoa que talvez não pegou também pode copiar. Como você conta a história da sua vida?
Quando você vai contar sobre você, alguém pergunta, me fala um pouco mais sobre você. Ou tu vai contar a tua história. Como que tu conta a história da tua vida? Enfatizando os lados, as coisas boas ou as coisas ruins? O que você anda falando sobre você mesma? Eu sou como? O que você fala de você mesma? Quando você diz, eu sou, você costuma ser mais polo positivo ou polo negativo? Tu vai ter essa resposta. Se hoje, talvez, se nesse momento tu não tem, tu vai ter, porque tu vai ter exercitado. Você costuma reclamar? Costuma agradecer e elogiar? Então, tu vai responder essas perguntas hoje à noite também. E aí, deixa os insights vir, tá? Tu vai respondendo essas perguntas. Tenta responder a primeira coisa que vem na tua cabeça, mas também dê ouvido a todos os pensamentos e insights que você vai ter. E se você quiser escrever sobre eles, fique à vontade, tá? Teu caderno é para isso, é para o autoconhecimento. Eu, Ana Paula, compreendi que a vida precisa de um equilíbrio. E viver minha trajetória com prazer é fundamental. Então, se passou muito tempo da minha vida onde eu tentava ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos, assim como eu fiz comigo. Hoje, quando eu entendi a minha missão, eu coloquei uma vírgula lá no meu propósito, lá na minha missão. Eu coloquei uma vírgula, ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos sendo feliz no trajeto. Sendo feliz no trajeto. Isso é fundamental. Se a pessoa não estiver feliz no trajeto, não adianta nada atingir um objetivo final. Porque provavelmente a felicidade que tu acredita que existe ao atingir esse objetivo não vai existir. Se você não conseguiu curtir o trajeto, provavelmente quando você chegar naquele objetivo, você vai sentir um vazio. E logo, nesse instante, nascerá outro objetivo. E aí você vai ficar incansavelmente durante toda a tua vida em uma busca de algo que não existe. Então, compreendi que a vida precisa ser um equilíbrio e viver a minha trajetória com prazer é fundamental. Para que isso aconteça, aprendi que eu preciso utilizar as ferramentas certas. A primeira delas, com certeza, é o pensamento. Por isso, a minha dica é: cuide dos seus pensamentos e das suas palavras, como você cuida da sua saúde. O que você conseguirá a partir disso será uma mudança radical no curso da sua vida. Então, eu já falo isso desde o capítulo 1, né? Cuide dos teus pensamentos, cuide das tuas palavras, eles são responsáveis por muitas coisas. Encontre uma forma de viver o trajeto que você precisa em rumo aos teus objetivos de uma forma agradável, de uma forma leve. Encontre formas de fazer aquilo que precisa ser feito que sejam agradáveis para você. Óbvio que a gente vai fazer coisas desagradáveis também, mas na balança precisa estar mais agradável do que desagradável. Agora, gurias, eu tenho mais uma série de perguntinhas aqui para desenvolver o teu propósito. Muito obrigada, meu amor, por ter escrito aí, ó. Então, as perguntas que eu fiz antes, se alguém não conseguiu pegar, tá aqui, ó. Agora eu vou fazer mais uma conversinha com vocês. E qual é o seu propósito? Você já pensou em qual é o seu propósito? Se ainda está elaborando ou se ainda tem dúvidas, quero te pedir a permissão para te ajudar a encontrar algumas respostas. Vamos começar respondendo 3 perguntas. Gurias, ó, se tu tá aqui assistindo isso, tem um motivo. Então faz essas perguntas. Responde essas perguntas para ti. É fundamental. Às vezes a gente ouve, depois eu faço, eu tenho o livro, depois eu pego. Eu tenho o caderno de exercício, depois eu faço. Eu vou comprar o caderno de exercício e o livro, e daí depois eu faço. Tu pode esperar. Só que tu precisa fazer. Então decida se realmente o depois eu faço não é uma fuga. Então a pergunta número 1 é: quais as coisas mais importantes na sua vida e o que elas lhe proporcionaram?
Por isso que precisa reflexão. Isso que não é uma coisa que eu pergunto e tu responde já. Tu precisa estar em silêncio e pensar. Quais são as coisas mais importantes da minha vida? E o que elas me proporcionaram? Em quais momentos ou atividades você se entrega mais facilmente? O que quando tu faz, tu nem percebe o tempo passar? Quais são essas coisas que são agradáveis a ponto de tu nem ver o tempo passar? E que quando tu tá fazendo, tu se entrega de verdade, tu tem vontade de fazer aquilo. 3. Há algo em que você sempre tenha se destacado? Pode ser sendo ou fazendo, desde a infância ou há algum tempo já. Algo que sempre que você faça, você se destaca, ou as pessoas comentam, ou algo que as pessoas te procurem para pedir dicas e ajuda. Essas 3 perguntas, elas são poderosíssimas para te ajudar a ter clareza do teu propósito. Só que tu precisa refletir. Depois que escrever, releia o que você escreveu e passe a considerar o que ali tem mais chances de ser, o que lhe move e o que você poderia chamar de propósito de vida. Pode ser que você escolha um ou mais e tá tudo bem. Vá refletindo cada vez mais e tente chegar a uma coisa só. Aquela que pode definir você e sua ação no mundo. Então, às vezes, quando a gente está em busca do nosso propósito, aparecem 2, 3, 4, 5 coisas. E tá tudo bem. Tu acolhe todas elas e segue refletindo, né? Segue pensando naquilo, segue identificando aonde que tu é mais feliz, aonde que tu faz com mais leveza, aonde que as pessoas te reconhecem mais. E aí tu vai entendendo, cada vez vai tendo mais clareza de qual é o teu propósito. Ai, muito obrigada, olha aí, mandando as perguntinhas. Quando eu estudo, me perco no tempo e me destaco. Olha aí, olha só. Muitas pessoas relatam a dificuldade em estudar, em se concentrar, né? E que quando começam a estudar, começam a ver milhões de coisas para fazer para não estudar. E tu tá relatando que quando tu faz isso, tu não vê o tempo passar. Ponto importante. Ana, minha missão é missão e propósito são a mesma coisa? Eu fiquei com essa dúvida. Não, missão e propósito não precisam ser a mesma coisa, mas eles estão interligados, né? A tua missão é o porquê que tu veio nessa terra, o porquê que tu faz as coisas que tu faz, e o teu propósito é o como você faz, né? O teu propósito é o como. O teu propósito pode ser como cumprir a tua missão. Olha. Eu chamo isso de hábito limitador. Agora eu vou falar para vocês sobre o hábito limitador. Quando nós estamos em busca, se destacando, pode ser sendo ou fazendo desde a infância ou algum tempo. Ainda tá colocando as perguntas, né? Muito obrigada. Quando você tá em busca da tua missão, ao pensar sobre o teu propósito, tente também identificar o que pode estar lhe atrapalhando para desenvolvê-lo. Normalmente é um desvio, algo que fazemos muito de maneira repetitiva e que toma lugar de algo muito importante que deveríamos estar fazendo. Muitas pessoas não descobrem o seu propósito porque elas estão numa busca, elas estão num ciclo vicioso, elas estão fazendo coisas que ocupam demais o tempo dela, que não permite que ela pense ou que ela coloque em prática o que é verdadeiramente o propósito. Eu chamo isso de hábito limitador. É um hábito que você tem que te limita, né? Que te limita a olhar para o teu propósito. Ó, a Roberta escreveu, e quando não se achamos boa em nada, nós precisamos trabalhar mais a nossa autoestima e o nosso autoamor, né? A nossa autoconfiança. O capítulo anterior, Roberta, eu não sei se tu chegou a ver, o capítulo anterior era exatamente sobre isso.
O capítulo anterior estava falando sobre autoestima, autoconfiança, imagem. Tu com certeza é boa em várias coisas, mas tu não tá conseguindo perceber. Então volta lá, ouve de novo e faz os exercícios do capítulo 3. Olha aqui, a Odete falou que ela é boa em arrumar a casa. E às vezes muitas pessoas se limitam por isso. Eu sou boa em arrumar a casa, então eu não tenho uma missão. Será que a tua missão não é ensinar outras pessoas a arrumar a casa? Será que tu não pode ter uma empresa que olha só, tá vindo isso na minha mente, tá? Uma empresa que qualifica pessoas a arrumar a casa? Quem precisa de alguém para arrumar a sua casa, muitas vezes tem um desafio em encontrar. Poderia ir lá na tua empresa para contratar alguém qualificado para cuidar da minha casa. Às vezes alguém quer melhorar o cuidado com a sua casa e precisava aprender, poderia aprender com você. Existe um Instagram que eu sigo, não vou saber dizer agora o nome aqui, de uma mulher, mas eu posso, né, se me mandar uma mensagem depois eu posso encontrar e te indicar ele. Que ela passa o dia dela dando dicas de casa, cuidados, produto, como que ela faz. E muitas vezes eu pego dicas ali dela, porque talvez eu não tenho essa afinidade que você tem com arrumar a casa. Então, às vezes a gente desperdiça aquilo que a gente é bom. Ou acha que aquilo que a gente é bom não é bom o suficiente para o mundo. Tudo aquilo que você se destaca pode ser a dificuldade de uma pessoa. Então, ainda falando sobre o hábito limitador, algo que se interpõe entre você e o teu propósito de vida, e aí te impede de conseguir visualizar. Algo que mina a sua fonte de energia e toma todo o seu corpo. Houve uma fase da minha vida que comprar coisas fazia parte dos meus hábitos mais negativos. Como comprar o livro? Vou colocar então aqui já isso, tá? Tem aqui no meu Instagram como comprar, mas para vocês que estão assistindo a live, eu tenho uma promoção do livro, tá? Então eu vou colocar aqui já o telefone. Você pode mandar um WhatsApp para esse telefone. É 49 o DDD 98414 7227. Para quem assiste a live aqui, eu coloco uma promoção. E essa promoção você pode comprar o livro por um preço bem baixinho. Várias das meninas que estão assistindo já compraram. Então, se você quiser comprar, às vezes até já tem o teu e quiser presentear, o livro, para quem assiste a live, tá com preço mega especial. Só que daí não dá para ser pelo site, porque no site ele tá com o preço original. Então precisa ser nesse WhatsApp, você vai mandar aí o teu endereço e aí é meu esposo que vai te atender, é o Cristiano. Ele vai fazer aí a promoção para você e vai mandar pro teu endereço o livro. Hoje mesmo já vai enviar, tá? Então tá na promoção tanto o livro normal quanto o livro de exercício e o livro superação. Aqui nos Estados Unidos tem pessoas com experiência de limpeza de casa e quando a pessoa precisa, ela entra em contato com a empresa e eles recomendam alguém. Está mais tranquilo de contratar. Olha aí. País um pouco mais evoluído, onde as pessoas pensam mais em empreender, né? Onde a venda direta acontece de uma forma mais fácil. Então, olha só que legal. O valor do livro promocional tá R$25. O valor do livro é R$40, tá? Ele tá por 25 para ti que tá assistindo a live. Mas daí manda uma mensagem nesse WhatsApp que você vai conseguir. Vamos lá, gurias, né? Para não perder o foco. Houve uma fase da minha vida, né? Eu vou contar aqui uma passagem, que talvez essa passagem da minha vida possa te ajudar a identificar quais têm sido os teus hábitos limitadores. E eu considero que esse era um hábito muito limitador meu. Eu tinha ânsia por comprar. Eu precisava comprar. Eu precisava, gente, e se eu fosse comprar uma coisa, não servia uma. Se eu gostava de um sapato e tinha 3 cores, eu queria comprar as 3 cores. Então eu percebia que claro que na hora lá eu não percebia, né? Eu achava que eu tava me reconhecendo, eu achava que eu tava me valorizando, eu achava que eu tava fazendo um bem pra mim. E isso tava sendo doentio.
Pode comprar quantos você quiser. Manda o WhatsApp, tá? Só porque senão eu fico te respondendo e eu não consigo seguir o conteúdo. Manda um WhatsApp aí para esse número e daí tu pode tirar todas as tuas dúvidas. Tu pode comprar quantos tu quiser. E tem o Energia, né? Que é esse que a gente tá falando. Tem o Superação e tem o livrinho de exercícios. Então manda lá que ele vai te mandar bem certinho as especificações, tá? E aí, gurias, eu achava que aquilo ali era prazeroso para mim. E na verdade, a busca por adquirir coisas, ela tá muito relacionada com uma outra falta. E eu não conseguia perceber essa outra falta e eu continuava me satisfazendo com as compras. Só que vai evoluindo e tu vai percebendo que aquilo que tu compra de imediato e te dá um mega prazer, às vezes, logo em seguida, te gera uma frustração. Então, às vezes, comprava, saía com uma felicidade, um prazer que durava um dia. Ia passando o tempo e eu percebia que isso ia durando cada vez menos. Às vezes eu já entrava no carro e já estava frustrada. E aí eu comecei a olhar com mais atenção para isso. Quando que eu desejava comprar? E eu comecei a perceber que era quando eu não conseguia cumprir alguma outra coisa, eu ia lá e me dava um reconhecimento, um acalento através de uma aquisição. Eu nunca tive cobrança do meu marido com isso, então eu até coloquei aqui, ó, tenho muita sorte nesse ponto. Quando alguém bate de frente conosco, é pior. Então eu nunca tive o meu marido batendo de frente comigo porque eu comprava. E isso foi bom, porque isso me fez, ele me deixou ir, né? E aí chegou um ponto em que eu consegui ver que isso era prejudicial. Quando eu tenho alguém dizendo pra você, você precisa parar de comprar, você precisa emagrecer, você precisa cuidar da tua saúde. É natural que o nosso corpo, é natural que nós queremos contrapor isso e fizemos ainda mais aquilo que é errado. É instintivo reagir de forma contrária a quem nos impõe algo. E esse ciclo acaba se reforçando e piorando ainda mais. Então, quando você perceber, inclusive, que você precisa ajudar alguém a perder um vício, não é dizendo que ela precisa fazer isso, é ajudando ela a se conscientizar. Comigo não foi assim, e pude refletir por conta própria e me livrar desse hábito consumista, que hoje considero até mesmo um perigo, né? Se eu tivesse continuado com aquilo, era perigoso. Eu percebi muitas roupas dentro do meu guarda-roupa sem nunca ter utilizado. Considero que querer obter coisas de maneira excessiva e sem pensar no que adquirir logo após ter feito outra compra representa que algo está faltando na sua vida. E considero que esse algo é essencial, desses que não se preenche com coisas. Então, se você também passa por essa busca incansável de compra, olhe para dentro de si que às vezes é algo que está faltando. Eu dei um exemplo, mas tem diversos outros exemplos que podem ser considerados aí os teus hábitos limitadores, que ocupam o teu tempo para não te deixar ver a tua missão. Quer fazer um exercício de reflexão agora sobre o que pode ser o seu hábito limitador ou os seus hábitos? A ideia é identificar o que pode ser um comportamento repetitivo que toma espaço de algo mais importante. Por exemplo, pode ser o seu hábito de procrastinar. Se coloque no caminho de fazer com que você estude falar uma outra língua e você acha que isso é muito difícil. Então pode ser deixar para depois, pode ser o teu limitador. O achar que as coisas são muito difíceis pode ser o teu limitador. Mas eu coloco aqui 4 pontos para você conseguir identificar. Que livro é esse? É o meu livro, A Energia de Ser Quem Você É. Então vamos lá, vou dar os 4 pontos, tá, gurias? Ponto 1. Qual é o hábito que você cultiva que considera mais pernicioso? Aquele que lhe toma mais tempo e o qual você gostaria de se livrar? Vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui para vocês fazerem um print, que funciona super bem. Ó, faça um print, que aí você vai ter as perguntas aí. E eu ainda assim vou ler.
Por que você acha que tem esse hábito? Consegue se lembrar por que e quando começou a cultivá-lo? 3. Arrisque a descobrir o que esse hábito está substituindo. O que você está tentando compensar com ele? 4. Trace um plano de como se livrar desse hábito. Comprometa-se a um passo a passo, como um voto ou uma promessa. Prometo que vou checar as minhas redes sociais 3 vezes ao dia. Por exemplo, se tu descobriu que tu é uma pessoa que fica muito tempo nas redes sociais, então faça uma promessa. Eu coloquei aqui a foto para vocês poderem, printar, porque vocês precisam pensar sobre isso. Não são coisas que vocês respondem aqui na live. Qual página? Tu tá com o livro aí? 58, tá? Página 58. E olha minha assistente de amor aqui, colocando todas as perguntas. Me pediu tanto para fazer a live, olha aí, agora tá me ajudando. Muito obrigada. Então, gurias, respondam essas perguntas, mas não é assim, responde agora aqui. Tu vai ter que escrever e tu vai ter que refletir. A gente tá falando sobre encontrar o propósito. Tem pessoas que morrem sem saber o seu propósito. Tu acha que tu vai descobrir numa live de 1 hora? Não, tu vai ter que exercitar. Então, se vocês observarem, esse é um dos capítulos que mais tem perguntas. No livrinho de exercício, esse é um dos capítulos que as pessoas mais ficam paradas. Então, é por isso que tu não precisa querer engolir o livro e ler num dia, numa semana. Tu precisa concluir o livro. Se você tem esse livro em casa e tu não exercitou, tu perdeu uma grande oportunidade. Se tu tá aí ouvindo essa live, tá pensando em comprar o livro, só compra se tu tá aberta para se desenvolver. Só compra se você realmente tiver pronta para mexer nos teus palitos. Só adquire o livro se tu tá realmente pronta para mexer nas tuas gavetas aí, desorganizar para depois organizar. Senão não adianta. Não é um livro só para ler, é um livro para exercitar. Sim, é 59 a página. Isso aí, desculpa, eu falei outro número, é 59. Então, pergunta de novo, tá, gente? Nossos sonhos podem ser uma das nossas maiores fontes de energia, se não a nossa principal. Por ter uma meta, você sempre se dispõe para se levantar da cama todas as manhãs. Você sente aquele brilho no olhar, aquela inquietação boa que faz você querer, que não quer deixar você parar quieto. Ontem eu tava sem nada para fazer. Final do dia ali, a Ana Cecília queria assistir um pouco de TV, e aí ela quer que eu sente do lado dela, ela bate assim no sofá, daí eu fui sentar com ela, daí eu até fiz uma foto, ia fazer uma caixinha de perguntas ali no meu Instagram, eu fiz a caixinha de perguntas, e aí meu telefone tocou, era minha comadre que tá com um bebezinho pequeno, e a gente ficou 3 horas conversando. E no meio dessa conversa surgiu uma coisa muito lógica, ela teve um trabalho de parto de quase 3 dias, né? E daí ela tava falando sobre dor e sofrimento e tal, e daí ela falou assim, porque eu não consigo não consigo lembrar que eu sofri, que teve dor. Daí eu disse pra ela, isso é o objetivo que eu tanto falo. Quando nós temos um objetivo claro, que é o nascimento do nosso filho, a dor, ela é imperceptível, porque a gente tá concentrado não na dor do processo, e sim no prazer do objetivo. Então, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma missão, quando a gente tem metas claras, a gente consegue ser mais resistente. É louco entender que uma pessoa ficou 3 noites, eu acho que 2 noites e 3 dias acordado. E daí depois nasce o filho e não tem sono. Por quê? Porque você tinha um objetivo claro que te manteve resistente, você estava focado no ter o filho nos braços, você estava focado no que você ia viver quando você conquistasse e não na dor do processo. E depois a gratidão, a realização do ocorrido te faz sentir mais energia ainda. Então, olha só, era uma conversa nada a ver, era só uma conversa sobre vida, família, filhos, mas traz muito do que nós estamos conversando hoje e eu quero dividir isso com vocês.
Em todos os momentos da minha vida eu tô aí, né? Tentando tirar conhecimento. E eu falei muito isso pra ela. E a gente trabalha juntas na Mary Kay, então, né, acaba que a conversa fluiu também pensando um pouco nas nossas consultoras. A importância do objetivo claro que eu tanto falo. Quando você tem um objetivo claro, quando você está focada no objetivo e não na dor do processo, você tem mais energia, você tem mais resistência, você tem mais resiliência, você é mais persistente e você consegue atingir o objetivo final. Quando o teu objetivo tá vago ou não é o teu objetivo verdadeiro, não tá relacionado realmente com o que tu quer e sim com alguém que quer ou alguma coisa, tu olha muito pro processo, tu deixa as dores do processo te atingir muito fácil e tu desiste. Eu fico muito tempo na internet por causa das minhas vendas e às vezes percebo que fica muito cansativo. Rafa, se tu tá na internet fazendo o teu trabalho, tá tudo certo. É o teu trabalho, assim como o trabalho de uma outra pessoa num escritório. Agora, tu fica muito tempo na internet por causa das tuas vendas ou olhando a vida dos outros? Tu fica muito tempo se perdendo em sites, em Instagrams que não te agregam muita coisa? Porque esse que é o problema. Se tu tá aí 8 horas na internet cumprindo o teu trabalho, não tem nada demais, é um trabalho como qualquer outro. O problema é quando as pessoas estão muito tempo nas redes fazendo nada. Ou às vezes até enchendo a mente de dúvidas. Então, pensando um pouco mais sobre isso, vamos se exercitar novamente. Mais 3 perguntas. Para você entender o porquê que tu levanta de manhã. Número 1. Vou colocar aqui, ó, para vocês printarem. Calma. Aí. Printou? O que você realmente quer para você? É a pergunta 1. Que é o que nós poderíamos chamar de sonhos, desejos ou metas. O que você realmente quer para você? Pode ser egoísta agora. É para ti, não para outras pessoas. Por que você realmente quer isso para você? Que pode ser os motivos. E 3, por que você realmente faz o que faz? Que é a razão das suas ações. 3 perguntas poderosíssimas. O que você realmente quer para você? Por que você realmente quer isso para você? Por que você realmente faz o que você faz? Com essas 3 perguntas você vai descobrir teus sonhos, desejos e metas. Você vai descobrir os teus motivos e você vai descobrir as razões das tuas ações. Nosso propósito é a maior fonte de energia que há dentro de nós. Ele é diferente para cada pessoa. A maior fonte de energia que existe dentro do ser humano é o seu propósito. É estar alinhado com aquilo pelo qual você veio para essa terra. E isso vai te dar muita energia. Ter um propósito nos faz ser capazes de resistir a tudo e a todos, a qualquer tipo de desafio. No caso dos períodos mais agitados, os nossos propósitos, as nossas metas, nos ajudam a manter o foco nas coisas simples, em fazer o que precisa ser feito, em cumprir aquilo que é necessário. Então, assim, eu vou falar de mim. Quando eu tô mega agitada, mega movimentada, com 1 milhão de coisas para fazer, o meu propósito me faz escolher as coisas certas. Eu vou fazer isso aqui porque tá mais alinhado com o meu propósito. Recebo um convite de algo que vai usar o meu tempo. Eu vou dizer sim ou não, de acordo com que se está alinhado ou não ao meu propósito. Quando eu tô menos motivada, quando eu tô naqueles dias que não são tão bons, de energia mais baixa, o meu propósito, ele me ajuda a seguir em diante. E fazer, mesmo que no começo mais desanimada, mas fazer porque eu entendo que isso está alinhado com o meu propósito.
Hoje que você começou a assistir as lives, o nome do livro é A Energia de Ser Quem Você É. A live, as outras, a 1, 2 e 3, que é importantíssimo que você assista, elas estão no YouTube. Quando eu finalizo a live aqui, eu coloco o link da primeira lá nos stories para você ir lá assistir. E daí eu subo essa, e aí no final do dia eu coloco, ou enfim, quando eu conseguir subir essa, eu também coloco, tá? Então aqui eu conto mais uma historinha para finalizar, tá? A nossa live. Vou ler ela na íntegra aqui para tentar ser mais resumida, porque quando eu falo eu demoro mais tempo e nós já estamos aqui há mais de 1 hora. No final de 2018, quando eu estava elaborando o meu cartaz de metas de 2019, analisei a minha história, dando uma olhada no meu painel do ano anterior que estava fixado ainda na parede. E cheguei à conclusão de que precisava reforçar algumas qualidades em mim, que andavam um pouco em baixa. Queria ser mais paciente, mais tolerante, mais amável e uma melhor ouvinte. Então, no final de 2018, eu percebi essas necessidades. O meu cartaz de metas, ele é muito relacionado a coisas materiais, mas ele é muito relacionado a coisas espirituais, pessoais. Por quê? Né? Explicando. Porque são essas coisas que fazem as outras valer a pena. Né? Se o trajeto não tiver agradável, não adianta nada o objetivo final, que eu já falei isso para vocês. Então, eu percebi que eu precisava ser mais paciente, tolerante, amável e melhor ouvinte. Uma coisa leva a outra. Então, eram pontos que eu coloquei assim, ó, como que eu coloco isso no meu cartaz de metas? Deixando bem claro para vocês. Eu não coloco o que eu quero ser. Eu coloco o que eu sou. Então, eu faço uma declaração. Eu sou amável, eu sou muito tolerante, eu adoro ouvir as pessoas, eu sou muito paciente e olha só como Deus age nas nossas declarações. Embora eu saiba que 2019 tenha sido um ano intenso de grandes transformações, reconheço que eu caminhei bastante para ser mais tolerante e receptiva. Sei que muito do que desenvolvi nesse sentido foi causado pela gestação da minha segunda filha, a Ana Cecília, e pelos estudos que eu fiz, as pessoas que eu convivi nessa trajetória e, sem sombra de dúvidas, o meu renascimento após o parto. Então, eu pedi isso para Deus, né? Eu declarei durante o ano todo que eu queria ser mais paciente, mais tolerante. E aí, o que aconteceu? Eu tive aí uma gestação maravilhosa, eu estudei muito o parto humanizado, né? A humanização em si, não só do parto. Porque eu não tenho como ter um parto humanizado se eu não sou uma pessoa humana, né? Se eu não tenho um relacionamento humano dentro de casa, se eu não trato a minha filha mais velha com humanidade, né? Não adianta nada eu ter um parto humanizado e depois tratar o meu filho sem esse cuidado. Então, isso acabou me melhorando em tudo. E nas minhas relações, depois a questão do parto, né? O parto em si, da forma mágica que aconteceu. Quem não viu aqui nos meus stories, tem até um vídeo, né? E tem o meu relato de parto aqui no meu Instagram. Eu tive meu parto em casa, né? Esse era o meu projeto, assim como é dessa vez novamente. Mas a minha equipe não deu tempo de chegar. O meu parto aconteceu eu e o meu marido. A minha doula deu tempo de chegar, eu já estava aí ganhando a Ana Cecília. E isso fez uma conexão gigante comigo, né? Então, entender o meu corpo, saber que era eu aí e a minha filha que estávamos renascendo, eu renascendo e ela nascendo, e poder ter aí só o meu marido acompanhando. Então, o nosso relacionamento mudou muito, muito depois disso. Então, entender a força do teu corpo, a tua capacidade, o quanto tu é incrível, mas principalmente o quanto a natureza é perfeita, o quanto quando nós estamos em conexão com o nosso corpo, com a nossa mente, aquilo que poderia ser um desafio se torna uma coisa tão simples. Você escreve suas declarações no seu cartaz de metas, escrevo uma folha A4, uma folha dessas branca, né, A4, com as minhas declarações. E às vezes tem só 5, 6 declarações, digamos, quando eu faço meu cartaz de metas, e aí ao longo do ano eu vou acrescentando mais declarações de coisas que eu vou relembrando. Tá, deixa eu continuar. Mas sei que ainda tenho muito a trabalhar. O que aconteceu daí depois do parto? A pandemia,
né? Olha só, daí a gente já tá aí há 1 ano vivendo uma vida diferente. Uma vida onde me estimulou a ser ainda mais paciente, ainda mais tolerante, a ouvir ainda mais as pessoas, né? Como no meu trabalho em si, no meu trabalho como Mary Kay, eu acabo ouvindo muito as pessoas, sejam clientes, sejam consultoras, sejam diretoras. No meu trabalho de mentora, né, de mentoria, o que eu mais faço é ouvir as pessoas e fazer perguntas. No meu trabalho de escrever um livro, o que eu mais faço é ouvir as pessoas. Então, olha só, no ano seguinte, então, daí eu tive o ano do estudo e do nascimento da Ana Cecília e depois a pandemia. Olha o poder da minha declaração e eu me tornei muito mais empática, muito mais tolerante hoje para me tirar do sério. Sabe que eu percebi coisas simples do gênero assim, ó. Eu ia pra praia, eu precisava ir com uma cadeira, com uma canga e não podia ter uma areia em cima, porque eu não tolerava areia. Hoje eu vou, já sento no chão direto, né? Então, coisas super simples, assim, ó, que eu comecei a perceber uma tolerância muito maior. Ah, eu precisava ter silêncio para me concentrar. Hoje eu sou muito mais tolerante com o barulho quando eu preciso me concentrar. Então, para várias coisas, eu poderia dar vários exemplos, mas a minha declaração, o meu objetivo claro do que eu queria, fez com que vários acontecimentos me moldassem e eu olhasse para esses acontecimentos com amor, porque eles estavam sendo positivos para minha vida e não negativos. Então, aquilo que talvez algumas pessoas estavam reclamando por estar acontecendo, eu estava olhando, nossa, olha que oportunidade de desenvolver esses pontos que eu coloquei no meu cartaz de metas. Pelo fato disso constar em meu cartaz de metas, esse tema fica bastante claro na minha mente. Então, é importante de colocar isso no cartaz de metas, porque aí eu fico mais atenta a isso, eu vejo todos os dias, e quando algo acontece, eu vejo, tá alinhado com isso. Aí aparece alguém na minha vida que tira a minha paciência. Daí eu percebo, olha aí, ó, eu não tava pedindo para Deus paciência, ó, ele tá me mandando pessoas para trabalhar a minha paciência. Vai ficar gravado no YouTube, mas eu já tô terminando também. Hoje, por exemplo, vejo o quanto a minha vida está cada vez mais focada nas intenções e nas interrelações pessoais do que nas próprias conquistas. Nas próprias conquistas materiais. Então, não que eu não queira ainda conquistar coisas materiais, tem várias coisas materiais que eu quero conquistar, mas hoje está bastante relacionado a isso, graças às metas estabelecidas e, no meu caso, o cartaz de metas. Pude seguir nessa trilha até sentir que aquilo que se tornou parte de quem eu sou. Então, hoje eu já posso dizer que eu sou uma pessoa paciente. Hoje já posso dizer que eu sou uma excelente ouvinte. Hoje eu sinto prazer em ouvir. Eu sempre ouvi as pessoas, porque eu sei que isso é importante e eu preciso disso para o meu trabalho, para qualquer das minhas áreas de atuação. Agora, por exemplo, quando eu estou fazendo uma análise de perfil comportamental, eu preciso ouvir a pessoa. Eu vou falar, mas eu vou falar muito através de perguntas. O que eu mais vou fazer é ouvir ela, porque eu preciso ajudar ela a se analisar. E como que alguém se analisa? Falando e não ouvindo. Então eu percebo que também todas as minhas escolhas, até cursos e atuações profissionais, elas foram muito mais pro lado de ouvir do que pro lado de falar. Graças a essas metas que eu havia estabelecido. Você também pode fazer e colocar isso no seu cartaz de metas. Coloque em um local que seja claro, agradável da sua casa, onde você possa parar, olhar para ele, acrescentar mais coisas. Então tem que ficar em um lugar acessível, tem que ter uma caneta próxima, para que você possa então refletir o que precisa ser feito. Pode também, se preferir, simplesmente escrever essas metas, esses desejos de como você quer evoluir no teu diário de bordo, nesse caderno que a gente está fazendo os exercícios. O importante é que você tenha acesso às suas metas constantemente e siga-as como uma bússola. São elas que irão lhe mostrar a direção cardial de para onde você deve ir. Então, finalizamos esse capítulo, gurias, um capítulo denso,
não tanto de conteúdo, mas como de perguntas, né? De reflexão. Então, é um capítulo onde vocês precisam talvez ouvir de novo a live, não tem problema, eu vou deixar ela gravada. Que vocês observem os insights, mas que principalmente vocês tirem 1, 2 horas para refletir, para responder as perguntas. O encontro do nosso propósito não é simples e talvez mesmo respondendo todas as perguntas não fique super claro hoje e não tem problema, né? Isso é uma sequência, é dando atenção para isso, é dando ouvido para isso que você vai conseguir se encontrar. Eu espero profundamente que eu possa estar te ajudando nesse caminho que eu sei o quanto é maravilhoso quando se descobrir, eu sei o quanto a tua vida vai ser mais leve, quanto tu vai sentir mais energia, o quanto isso vai ser bom para você, assim como é bom para mim. Então eu vou deixar gravado. Eu já escolhi a frase aqui enquanto eu falava para fazer o post, então eu vou fazer o postzinho. Você vai lá e coloca o que nessa live marcou você. Então você precisa colaborar também comigo, né? Então eu vou fazer esse post, vou colocar lá no meu Instagram e você vai lá e comenta embaixo. O que eu aprendi com isso? Eu já dei o exemplo do meu propósito, tá? Eu falei aqui na live, então tu vai ter que ouvir de novo para saber qual é o meu propósito. E aí você vai lá, escreve isso, e aí você vai estar ajudando outras pessoas e vai estar ajudando a mim também. Porque toda vez que eu ouço o que você aprendeu durante a live, eu consigo saber se eu tô no caminho certo, se eu tô conseguindo entregar realmente aquilo que é a minha vontade, e inclusive vai me dando insights para novos conteúdos. Então, juntas nós somos mais fortes. Ah, tá, olha aqui, a André me ajudando de novo. As lives são todas segundas, quartas e sextas, até às 7 horas da manhã, e todo o mês de abril. Nós vamos completar o livro, e todas as lives ficam salvas no YouTube para você assistir depois. E quem assistir todas as lives e fizer o comentário no post, que tá lá no Instagram, cada live, cada segunda, cada quarta e cada sexta, eu coloco uma frase do livro lá no meu Instagram. Aqui no meu Instagram. Você vai lá e comenta. Se você tiver comentário em todas as lives, você vai concorrer, né, a uma camisa do Pedir, Crer, Agradecer e Receber. Essa camisa aqui é oficial minha. A essa caneca, que é a caneca do livro Energia, que é a mesma foto da capa do livro, né? Ó. Só que aqui a capa do livro tá mais aproximada e aqui é bem distante, que é aqui onde eu moro. Aqui é o Morro dos Macacos, dos dois lados tem praia, é lindo demais. E você vai ganhar também o livro Energia, o livro Superação e o livro de exercícios com uma dedicatória. Mas para isso você tem que comentar em todos os posts. Ah, não, hoje é a primeira live que eu tô assistindo. Vai lá, assiste a gravada 1, 2 e 3 e vai lá nos posts e coloca o que você aprendeu. Eu vou ler o livro, rever a live e depois comentar nos posts. Exatamente, faça isso. Isso vai te dar um aprendizado gigante. Existem várias formas de aprender. Ler é uma, ouvir é outra e ensinar é outra. Então, se você utilizar essas 3, o teu aprendizado vai ser muito melhor. Tá bom? Beijos pra vocês, uma semana cheia de energia, uma semana muito energizada pra você, uma semana mais próxima do teu propósito, uma semana com mais autoconhecimento. Eu te espero na quarta-feira, tá bom? Beijinhos. Quem quiser pedir o livro tá aí, ó, 49 98414 7227, e aí você consegue pedir na promoção.